Quando a gente entrega e reconhece que a nossa confiança está nele, ele também nos retribui como o sábio Salomão falou aqui, ó. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os seus lagares. A sua mesa estará sempre farta. Por mais que você passe alguma dificuldade, o Senhor se incumbe de suprir cada uma delas. Então eu te convido a pegar esse envelope e colocar nessa noite o seu dízimo, ou a sua oferta, ou aquilo que você queira entregar. E como o pastor já disse sempre, ele gosta que todos venham aqui e coloquem o seu envelope. Porque às vezes hoje você não tem, mas amanhã Deus vai fartar na sua vida, amém? E você vai poder trazer. Então se coloque de pé agora com o seu envelope para a gente orar. Porque na palavra de Deus diz que esse momento do dízimo, da oferta, também é uma forma da gente adorar. Então, vamos orar antes de entregar, né? Abençoando a sua casa, o seu celeiro, a sua mesa, amém? O seu trabalho, que Deus possa te fartar abundantemente. Que aquele que ama ao Senhor e oferta com alegria para a obra do Senhor, o Senhor também cuidará de você, amém? Levanta o seu envelope agora para o céu, cheio de fé, cheio de gratidão, e vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento nós estamos aqui para entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Deus, os teus filhos estão aqui em prontidão, Senhor, como forma de adoração, nesse momento tão especial, que é o momento da oferta, Jesus, é o momento de mais uma entrega ao Senhor. Nós tivemos um momento de louvor, que foi também uma entrega, um momento de adoração ao Senhor, e agora estaremos ofertando e consequentemente depois aprendendo mais da tua palavra. Deus, toma esse lugar, abra os nossos corações, Senhor, toma esse ambiente, que a tua palavra venha de encontro àquilo que necessitamos ouvir e aprender. Obrigado, Senhor Jesus. Receba a oferta de cada um dos teus filhos. Pode trazer até o gasofilácio. Glória a Deus. Irmãos, é algo que a gente faz aqui no Povo Eleito sempre, e a gente explica que o que está escrito no profeta Malaquias é verdade. Para quem é dizimista e ofertante, nem precisa orar, porque a Bíblia fala dessa certeza que a pastora falou. A gente tem mais confiança até para orar, você sabia? Quando a gente entra numa luta financeira, por exemplo, a gente tem até mais confiança diante de Deus, de dizer: Senhor, eu sei que eu vou vencer, porque eu estou sendo dizimista e ofertante. Levanta a sua mão aqui para frente e diga: Senhor Jesus, obrigado por todos os dizimistas e ofertantes dessa igreja. Os irmãos, o tema hoje é arrebatamento. Diga glória a Deus. Quem vai subir aí, diga aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Abra a palavra do Senhor no capítulo 24 de Mateus 24, por favor. Vamos ler, se possível, ele todo, mas porque tudo que eu vou falar está embasado em Mateus, no capítulo 24. Amém, meus irmãos? Amém ou amém? Ah, vocês estão distraídos procurando aí na Bíblia, né? Entendi agora. Abra aí Mateus capítulo 24 e nós vamos ler esse mistério da parte de Deus. Vou ler aqui nessa versão. Qual que é essa versão? Almeida Revista Atualizada, corrigida, tá boa. Vamos ler? Olha, lê todo mundo conosco, irmãos. Olha, Mateus 24, põe no primeiro. O tema está aí, mas nós vamos voltar lá no comecinho para que a gente possa compreender plenamente a palavra. Verso 1. Mateus 24, verso 1. Glória a Deus. Verso 1. Isso. Só remover o fundo que agora vai dar para ler bem. Isso. Mateus 24, 1. E quando Jesus, leia comigo lá, irmão. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele
os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Fala comigo, a estrutura do templo. Faz uma vírgula que eu vou explicar para você, pode deixar o texto aí. Se você não tem dimensão do que era o templo de Salomão, do que era a famosa segunda casa, que o profeta disse, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Se você não tem noção do que era o templo, imagine uma suntuosidade monstruosa de pedra. Além de ser grande, linda, muito bem elaborada, ela ficava em um lugar muito alto e tinha até mesmo um pináculo, e depois do pináculo tinha o templo. O templo era coisa linda, tinha pedras lá, irmão, só pedras, que cada pedra tinha 100 cortes, 100 emenda, do tamanho dessa parede que você está vendo aqui do lado do templo, da igreja. Essa parede aqui é mais ou menos o tamanho de uma pedra, daquela magnífica construção, ou melhor, magnífica reconstrução, porque essa já é a chamada segunda casa do profeta Joel. Era mistério que ela fosse levantada, para que nela fosse apresentado o Messias, o Cristo, que o Simão levantou para o céu e apresentou a Deus, né? E então, por isso a Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque a primeira era revestida de ouro, utensílios de prata, bronze, joias preciosas, mas a última era o próprio Cristo, Filho de Deus, que foi apresentado nela. O segundo templo, ele foi levantado praticamente para esse momento honroso da segunda casa, onde Cristo aparece para ser o verdadeiro templo que assumiria dali em diante. Agora preste atenção que o tema hoje não é história, mas é importante você saber um pouquinho de história para você entender tudo o que está escrito no capítulo 24. E eu vou mostrar para vocês algumas das curiosidades que misturam a cabeça da gente quando a gente vai estudar a palavra. Por que é importante, pastor Marcos, terminar de falar sobre a volta de Jesus? Nós estamos vivendo aí essa semana dolorida, com a perca de uma pessoa. Mas esses mesmos estudos sobre o arrebatamento que nós estamos falando, falam exatamente da volta de Cristo, da nossa redenção, da ressurreição dos justos e que viveremos para sempre com o Senhor. Se quisermos ver de novo a irmã Eide na intercessão, temos duas opções: assistir algum vídeo que ela falou aqui no culto, gravado, ou então ficar firme até o fim para vê-la na glória, sem aquele corpo mortal, porém revestida da incorruptibilidade e um corpo glorioso para a glória de Deus. A irmã Eide para mim hoje não é motivo de tristeza, porque ela morreu servindo ao Senhor, ela dorme no Senhor, e o dia que essa trombeta que estamos estudando soar, diz a Bíblia em Tessalonicenses, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Pastor, por que o Senhor não suspendeu o culto hoje, sabendo da situação? Não suspendi, porque eu sei que aonde a irmã Eide está, pela palavra do Senhor, é um lugar de gozo, de descanso, e ela aguarda, dormindo no Senhor, o soar da última trombeta, naquele grande dia chamado arrebatamento, onde viveremos para sempre com o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos seguir então, depois dessa introdução. E Jesus chamou e mostrou, os discípulos mostrou a estrutura do templo. Vamos seguir, cola bem a sua atenção aqui e vamos ler. Verso 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Na verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Fala, meu Deus do céu. A gente tem a mania de pensar que tudo que é para Deus, Deus recebe. Tudo que é para Deus está aprovado para sempre. E eu vejo na glória dessa segunda casa, no templo reedificado, o famoso templo da adoração, onde era a maior potência do mundo em adoração, uma profecia tão forte ao ponto de deixar pasmo os seus discípulos. Eu disse para vocês que tinham pedras mais ou menos do tamanho dessa parede, uma pedra única. Jesus olhou para a estrutura que os discípulos admiravam e disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha para mim, sou curioso. Mata minha esposa de raiva, ela está lá fazendo cheque, eu estou estudando arqueologia para ver se tem pedra lá mesmo que não foi derrubada. Deixa eu ver, Jesus falou que não ia ter pedra sobre pedra, não ficou uma pedra, irmão, que não foi derrubada. O grandioso templo, o templo que era o orgulho religioso da grande nação de Israel, a grande e potentosa Jerusalém, assim como Jesus falou, não ficou pedra sobre pedra, missionária, que não fosse derribada. Jesus falou, irmão, a água parou. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Jesus
não passa. Amém, meus irmãos? Vamos ler mais para vocês entenderem que a gente está dentro desse contexto. E quando Jesus se assentou no monte, saiu do templo e foi para o monte, e assentando-se no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus, em particular dizendo: dize-nos quando... Agora aqui você tem que entender muito, ó, irmão, porque é um sentimento, estudar a escatologia é um sentimento um pouco de lógica histórica, mas você não pode perder a noção espiritual do que está sendo dito. A Bíblia diz que os homens espirituais discernem tudo, e de todos não são discernidos. Não é fácil você compreender tudo que Jesus está falando, se você não entender a pergunta. Fala comigo assim, a pergunta. Diz um certo filósofo que o que move o mundo é as perguntas, não são as respostas. Os discípulos fizeram duas perguntas, no mínimo importantíssimas para o mestre aqui, e você está sabendo em primeira mão, graças à Escritura. Ele disse assim, ó, chegaram os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão, fala mais alto, quando serão? Você precisa colocar aqui entre aspas essa primeira pergunta, porque as pessoas leem, passam por cima e acham que a resposta de Jesus é só sobre o fim do mundo. A resposta de Jesus, o sermão profético do fim do mundo, ela está misturada com duas perguntas e três assuntos ao mesmo tempo. O escritor narra a pergunta dos discípulos no Monte das Oliveiras, e a pergunta é quase que tripla, eu vou dizer só dupla, porque o sentido de uma é quase igual de duas, mas vamos lá para você entender. Vou explicar muito não, porque senão eu vou ficar parecendo a Dilma aqui, loguinho eu começo a estocar vento, mas só para você entender que não é uma pergunta só. Vamos lá, ó. Dize-nos quando serão essas coisas. Fala comigo, quando serão essas coisas? Agora faz uma vírgula comigo. Que coisa que é essa que o discípulo está encafifado? Destruição do... Os discípulos até aqui não estão falando de fim de tempo. Eles ficaram impressionados com a destruição daquele prédio lá grandioso. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então isso encafifou os discípulos para fazer perguntas. E uma das perguntas era essa: Senhor, quando que vai ficar aqui, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não vai ser derribada? Quando que essa catástrofe vai acontecer? Primeira pergunta, está falando de um presente muito próximo, aliás, de um futuro muito próximo aos discípulos. Repare bem, que aqui tem uma pergunta, e essa pergunta, quando serão essas coisas, se referem ao templo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, ok? Vamos ler então. A outra pergunta aqui, ó, disfarçada de uma só, de um mesmo assunto, você vai entender. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do... agora sim, irmão. São 3 episódios, 2 perguntas, 3 episódios. Os discípulos queriam saber quando o templo seria destruído. Os discípulos queriam saber qual sinal haveria da vinda de Jesus. Diga comigo, vinda de Jesus. Fim do mundo. Então 3 coisas que os discípulos queriam saber, professor Darcy. Tem um professor aqui, estou apertado, hein? Meu Deus. Então são 3 assuntos. Quando será o fim do mundo? Quando esse templo vai ser derrubado? E quando o Senhor virá? Repete comigo assim: quando o templo será derrubado? Quando o Senhor virá? E quando tudo vai acabar? Vocês entenderam que nessas perguntas dos discípulos estão os 3 assuntos? Diga amém. Então agora vamos entrar nesse mistério que envolve tanto a cabeça dos estudiosos de escatologia. Vamos lá. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Olha aqui pelo texto. Eu gosto muito do texto linear, porque o texto linear está falando exatamente de uma das perguntas. Olha aqui. Porque muitos virão em meu nome. Se está falando virão em meu nome, ele está respondendo qual pergunta, irmão? Quando que o Senhor vai vir? Quando o Senhor virá? Qual será a sua segunda volta? Porque os discípulos perguntaram 3 questões, e Jesus começa a responder as questões. E quando ele afirma assim, ó, muitos virão em meu nome, ele está dizendo o quê? Está respondendo a pergunta sobre a sua vinda. Segue-se, vamos seguir, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Próximo. E ouvireis de guerra. Ó, já entrou no outro assunto, irmão. Olha o negócio interessante, para você entender o processo aqui, ó.
Jesus está falando da sua vinda. Vamos pontuar comigo, fala comigo assim, a vinda de Jesus. Respondendo a pergunta dos sinais da vinda, amém? Muitos virão em meu nome, Jesus está preocupado. Muitos vão vir em meu nome, mas não sou eu. Próximo. Pode voltar, aliás, o próximo é o assunto meu aqui. Eu mato essa menina do coração, vamos lá. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Agora sim, próximo. E ouvireis de guerra, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o... Viu o tanto que é complexo você separar a costelinha do peixe, para não falar que é espinho do peixe? Você viu o tanto que é difícil você separar um assunto do outro na resposta que Jesus está dizendo? Por isso agora eu vou ler sem parar e depois eu separo para você entender. Aqui ele já deu uma resposta sobre o fim. Ele começou falando da sua vinda e deu uma resposta também dizendo ao povo, para que o povo observasse, o povo não, os discípulos observassem, dizendo, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o... Então de que ele está falando aqui agora, irmãos? Então o que me dá a entender o texto linear? Que o fim será logo após a segunda vinda de Cristo. Vamos pontuar comigo, é chato, mas vamos pontuar assim para você aprender. O fim será depois da segunda volta de Cristo. Próximo, por favor. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Vamos lembrar, gente, já estamos vivendo isso, sim ou não? Então, ok, próximo. Então, meu Deus do céu, não podia ter isso na Bíblia. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu... Meu Deus do céu, próximo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Meu Deus do céu, parece que é o jornal de hoje. Mas aquele que perseverar até o... Fala mais alto. Aquele que perseverar até o... será salvo. Irmão, aqui esse fim tem dois cumes para você entender. Nós acabamos de testemunhar o fim da jornada da nossa querida irmã Eide. Ela chegou ao fim. Quer vencer como ela? O fim para você pode ser o arrebatamento. O fim para você também pode ser uma partida para a eternidade, como da nossa irmã que testemunhamos. Próximo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o... Irmão, põe um trem na sua cabeça. Enquanto o mundo não ouvir falar do evangelho, Jesus não vem. Enquanto o evangelho não for pregado claramente em todos os continentes, em todos os confins da terra, Jesus não virá. E olha que Paulo lá atrás havia pensado e disse até numa das suas cartas que já havia evangelizado o mundo todo. Mas o mundo todo da sua época não se conhecia Brasil, não se conhecia as ilhas da América Central, não se conhecia a América do Norte, não se conhecia tanta gente, mas ele pensava que já tinha pregado no mundo todo. Sim, no mundo da sua época, no seu grande continente, até onde ele entendia que era o fim do mundo, o evangelho já tinha chegado. Mas a nossa mente é assim mesmo, ela se engana, ela se equivoca. Jesus não voltou, por quê, pastor Marcos? Porque ainda não foi pregado para todas as gentes esse evangelho. É um dos sinais, amém, meus irmãos? Entenderam até aqui? Diga glória a Deus. Próximo. Aqui tem um mistério. Alguém já abre capítulo 12 de Daniel aí, por favor, e segura aí o dedo, porque Jesus faz menção da Bíblia. Jesus ensina pregando e mencionando Bíblia, irmão. Jesus, ele não atropela a Bíblia, ele faz questão de falar. Vamos lá. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estar no lugar santo, aí ele abre um parênteses e diga o que, irmão? Não, leia lá, 1, 2, 3 e... Quem lê... Quem que gosta de ler Bíblia aí, dá um glória a Deus, vai. Ele abriu, ele disse, quem lê, entenda. Lembra que eu falei para vocês que tem 3 respostas aqui? 3 respostas.
3 assuntos. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Volta naquele lá que estiver na Judéia. Vamos discernir o texto linear. Tem muita gente que acha que esse texto aqui está falando do arrebatamento. Não, esse texto não está falando da vinda de Jesus. Esse texto está respondendo uma pergunta dos discípulos, que foi a primeira: que sinal haverá, quando será essas coisas? Que o templo será derrubado e que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. É a primeira pergunta dos discípulos, e Jesus começa a responder, e esse texto se aplica aos judeus. Esse texto se aplica à destruição do templo. Tanto é que você vai entender aqui na história passada, o general Tito sitiou Jerusalém no ano 70. Qual que é o nome do general que eu falei, irmãos? E sitiou com legiões e legiões de soldados. E então, quando ele fala isso aqui para os judeus, esse texto ele tem duplo sentido. O primeiro sentido é quando o templo seria destruído. O segundo também se arremete profeticamente ao final. E a prova de que ele se arremete ao final está em Daniel. Por isso eu pedi alguém para segurar aí Daniel no capítulo 12. Mas preste atenção, porque é complicado. Olhe bem para a ponta do meu nariz para você entender. A palavra do Senhor profetizou que o templo ia cair. E os discípulos perguntaram: quando serão essas coisas? Jesus começa a responder a pergunta entremeada, entrelaçada. Jesus fala da destruição de Jerusalém, do templo. Jesus também fala do arrebatamento e do fim do mundo. São 3 assuntos misturados para você discernir. É igual eu, por exemplo, se você me mostrar um boi, eu não sei onde que é o cupim, eu sei, só o cupim eu sei, mas eu não sei onde que é sei lá, o lombo, a picanha, eu não faço ideia do que seja a tal da carne chamada maminha. Maminha deve ser que tem a ver com mama? Tem a ver, talvez tem. Então assim a gente vai chutando e tentando achar. Mas para você entender, quando você pergunta para um açougueiro qual parte do boi é qual parte, qual é carne nobre, qual não é, ele faz assim para você, eu sei, entendi, mas tem que estudar muito para entender. Então Jesus aqui, ele está falando de um assunto tríplice. Fala comigo, assunto tríplice. Uma pergunta tríplice. Ele responde: por que é assim, pastor? Porque esse mistério não foi dado para todos conhecerem. Deus não quer realmente que todos percebam esse assunto. Pastor, o senhor está doido? Não. Jesus respondeu eles isso aqui, os discípulos em particular, lá no Monte das Oliveiras. Pastor, onde aconteceu esse interrogatório? No Monte das Oliveiras. Então tem mistérios aqui que você precisa entender, que são de fato mistérios que Deus reservou para aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que estudam a palavra do Senhor, para aqueles que querem entender a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas vamos seguir, que o tempo está correndo. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui está provado que Jesus está falando de um assunto local. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E houve-se um grande morticínio naquela época, missionário Dênio. Grande morticínio. Por quê? Os judeus, a fim de fugirem, quando o general Tito sitiou Jerusalém. Pastor, mas por que isso aconteceu? Eu teria que ter mais 2 horas para te explicar, mas eu vou dar uma explicadinha para você. Quando Pilatos lavou a mão na bacia e falou: não vejo culpa nesse homem, nesse Cristo que vocês estão falando, nesse rei dos judeus, eu lavo as minhas mãos. Os judeus, sacerdotes, escribas, fariseus, de todo o povo de Israel, todo o povo da Judéia, os representantes da Judéia, religiosos e políticos, disseram: que caia sobre nós o sangue desse homem, crucifica-o. Muita gente não entende porque tanta desgraça aconteceu em Jerusalém, sendo ela chamada de uma terra santa. Mas Jesus não foi bem recebido naquele templo. Jesus não foi bem recebido pelos escribas e fariseus. Jesus não foi bem recebido pelos mestres. Jesus não foi compreendido pelo próprio povo pelo qual ele veio. Tanto é que um capítulo antes do 24, o pastor Marcel está aqui, ele sabe, ele chora e lamenta e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das asas, mas tu não me destes ouvido. Portanto agora ficarás deserta. Graças a Deus, irmão, que Israel endureceu o coração para Deus. Sabe por quê? Porque senão a salvação era só deles. Eles rejeitaram, e a Bíblia diz lá no Evangelho de João, que Jesus veio para os judeus,
para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Por isso Deus nos deu o direito de sermos chamados hoje filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Dá um glória a Deus aí. Por isso a gente não pode olhar para Jerusalém como um carrasco que merecia tudo aquilo, não. Como o amor de Deus tão grande e potentoso, que Ele abriu as asas que não abrigaram os israelitas, debaixo delas entramos. Por isso até mencionamos muito o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu lembro mais de um versículo, estou falando acelerado porque é muito assunto. A palavra do Senhor diz que, como um pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não vem. Fala comigo, como um pássaro no seu vaguear, a maldição sem causa não vem. Por que que o povo que tinha o maior templo, por que que o povo que tinha a maior religião, por que que o povo que era a maior potência do mundo, na área da adoração, sofreu tão grande flagelo, ao ponto do templo não ficar pedra sobre pedra? Porque, irmão, desonraram, profanaram, crucificaram o Filho de Deus, e Deus teve sim que pesar a sua ira sobre tal barbárie que fizeram com Cristo, mas graças a Deus que transformou aquela maldição para Israel em uma bênção e oportunidade de salvação para nós que não merecíamos, não conhecíamos Jesus, não estávamos procurando Deus. Diz a Bíblia no Salmo Isaías, no capítulo 9, diz que um povo que não procurava o encontrou. Um povo que vivia a região da sombra da morte, apareceu-lhes a luz, e esse povo cresce, se multiplica a cada dia, e Deus já começa a falar da igreja, que é isso que estamos fazendo aqui hoje. Um povo que celebra diante dele, um povo que passou da morte para a vida, um povo que caminhava a passos largos para o inferno, agora encontrou uma porta, nela entrou e celebra e glorifica o nome do Senhor. Mas tudo isso, irmão, só acontece porque Jesus Cristo foi morto por esse povo, foi rejeitado por esse templo, foi rejeitado, e por isso se estendeu a salvação para nós. Depois eu falo por que isso aconteceu, mas vamos voltar, porque senão eu não falo do arrebatamento. Vamos lá. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Se você abrir a história e ler a história do general Tito, que sitiou Jerusalém nos anos 70, preste atenção, alguns deles engoliam joias. Sabe para quê? Para de alguma forma aquele ouro que ele engoliu, ele fugir para os montes, sair e recomeçar a vida no outro lugar. O morticínio foi tão grande em Jerusalém, que se matavam e praticavam o canibalismo. Israel foi sitiada, cercada, não tinha como sair, não tinha como entrar, não tinha o que comer. Foi uma tragédia, foi uma grande tribulação. Por isso a Bíblia fala, e esse texto aqui se aplica a eles, irmão. Vamos ler mais, próximo. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo, não volte para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Fala comigo assim, ai. Lembra que eu te falei que os judeus estavam engolindo joias, a fim de, depois de fugir da ira dos romanos, recomeçar a vida, defecar aquilo lá longe, lavar e recomeçar a vida? Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Isso está na história, isso não está na Bíblia. Está na história romana, conquistando, da história que conquistou Jerusalém, destruiu Jerusalém. Está na história dos generais romanos. Sabe o que se fazia, irmãos, com as mulheres e com os homens? Abriam com a espada romana. A fita dela era mais ou menos 12 centímetros, assim, ó. Eles abriam o homem, a mulher, no meio, rasgava as vísceras, espalhava no chão, para ver se aquele judeu não tinha engolido uma pedra preciosa. Aí vem um texto de Jesus que parece que não tem nada a ver, e diz assim, ó, 60 anos antes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Próximo. Orai! A prova de que está falando de Jerusalém é essa. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no... Por quê, irmão? Tinha uma tradição tão grande de guardar o sábado, não estavam preparados para aquilo. Sábado era um dia de repouso, é o Shabá, é o dia de paralisar tudo. Não estavam preparados para a guerra, nem para fugir, nem para esconder, nem para nada. Então Jesus deu uma dica claríssima, que ele está falando aqui da destruição do templo, da destruição de Jerusalém, da tribulação que viria para Jerusalém. Eu disse para você que a pergunta é tríplice. Fala comigo, a pergunta é tríplice.
Então aqui tem uma resposta tríplice também. Quem entendeu o que está falando com Jerusalém, diga amém. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até aqui. Já entrou para outra etapa. Olha só como que é interessante. Eu disse para você que a resposta e a pergunta é tríplice. Mateus 24, 21. E aqui ele já está falando da verdadeira última grande tribulação. Agora ele já não está falando simplesmente de uma perseguição que virá sobre os judeus. Agora ele está rasgando o verbo sobre o final, realmente, o final, o momento em que Jesus vai aparecer para buscar a sua igreja. Quem quer subir, dá um glória a Deus aí, irmão. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Realmente, irmão, não houve mais daquele jeito não, viu? Hitler matou 6 milhões de judeus de fome, com gás, mas daquele jeito, irmão, de estribuchar tudo assim, procurando joia, acabar com... Irmão, diz os historiadores que o sangue dos hebreus dava pelos tornozelos do lado de fora de Jerusalém, porque não era só uma questão de matar Ellen, era uma questão de triturar e de procurar joias, pequenos fragmentos de ouro no intestino daquele povo. Vocês compreendem o sanguinário que foi? O quão foi sanguinária essa perseguição que Jesus profetizou? Mas aqui também já está se arremetendo ao arrebatamento. O próximo, por favor. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pronto. Eu só queria falar para vocês até aqui, agora nós vamos para aqueles textos selecionados, que existe uma pergunta tríplice dos discípulos, e uma resposta tríplice dos discípulos, e Deus está respondendo aqui 3 questões para aqueles discípulos que os procuraram em particular. Então nem tudo que você lê nessa tribulação tem a ver com a grande tribulação do final. Nem tudo que está se arremetendo a esse texto está se falando de volta de Jesus, mas também de destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Qual foi o general que cercou Jerusalém, irmãos? Tito. Que bênção, o povo é maravilhoso. Vamos ler mais, que agora ele vai começar a falar de nós mesmos, da igreja. Próximo. Então, se alguém vos disser, Jesus está muito mais preocupado com alguém chegando no nome dele, do que alguém distraído com a volta dele. Preste atenção, o texto induz isso, ó. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, agora ele está falando da volta dele. Agora ele está falando da volta, porque os discípulos se perguntaram, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda? Então Jesus está falando da sua vinda, ele volta a falar da vinda, e diz assim, se alguém vos disser, eis o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito. Próximo. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Está falando da sua vinda agora, irmãos. Eis que eu vos tenho predito. Diga comigo assim, Jesus não deixa ninguém enganado. Fala mais alto, Jesus não deixa ninguém enganado. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não creiais. E aqui entram alguns equívocos sobre a volta de Jesus, que eu já vi pregar muito, irmão. Vamos ler, próximo. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do... Agora aqui, irmão, tem uma confusão teológica em torno do assunto. Muitas pessoas pensam que será como no raio. Acabou. Fizeram até filme, as roupas caem sozinhas, assim, e ninguém sabe o que aconteceu. O berço fica balançando sozinho. De repente a pessoa fala assim, o que aconteceu? Jesus voltou. Jesus voltou. Meu Deus. Não é disso que o texto fala. Não é de um repentino estatalar de dedo ou piscar de olhos que Jesus está falando aqui. Pedro até disse que será no abrir e fechar de olhos. Pedro disse isso. Mas o apóstolo Paulo, Jesus, os profetas, Daniel, não disse isso. Vamos voltar lá no Daniel capítulo 12, que eu disse que estava falando do povo hebreu. E para você entender que também tem a ver com arrebatamento. Quem pode ler aqui para mim, capítulo 12, por favor? Pode deixar isso aqui na tela. Vamos usar a Bíblia de alguém ali. Daniel capítulo 12. Quando virdes, isso, pode vir aqui você mesmo, viu? Pode ler do comecinho. Jesus mandou ler, irmão, e falou assim, quem lê entenda. Entenda que essa explicação tem um vertente tríplice. Do início?
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Vocês estão ouvindo bem? Aqui que você vai continuar lendo. Vocês viram bem o que disse o profeta Daniel aqui? Diga amém. Daniel fala do mesmo assunto que Jesus, mas Daniel também fala de dois povos, o teu povo e o príncipe do teu povo. Quando a Bíblia fala o teu povo na Bíblia, ela se refere a Israel. Miguel, segundo a angeologia, é o príncipe defensor de Israel. Quando você vê ele falar assim, naquele tempo se levantará Miguel, você entende que Jerusalém estaria em guerra. E Jesus faz menção do profeta Daniel falando sobre isso. Mas o mesmo texto tem a vertente dupla, falando de dois momentos, dois acontecimentos. O primeiro é perseguição de Israel, o segundo é advento do Cristo. Sabe por que eu te falo que é o advento? Porque aqui diz que muitos dos que dormem no pó da terra fala junto, irmão, e isso não aconteceu ainda, isso se dará no arrebatamento. Então o profeta Daniel está dando duas explicações também aqui. Ele está falando do povo judeu e do povo do príncipe, do povo de Cristo e do povo de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Aqui está falando que Jesus vai voltar, e aqui me dá a entender exatamente que o sermão profético do capítulo 24 cumpriu-se em sua primeira etapa no ano 70 para os judeus, mas para nós, igreja do Senhor, ainda se cumprirá nesse fim de tempo. Leia mais, por favor. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. A voz foi para Daniel. Repete, e tu, Daniel, o quê? Fecha estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E houve o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias.
Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Os irmãos, o que é isso que nós lemos? Jesus falou para quem lesse Daniel entendesse. Você repara claramente Daniel falando de um povo santo e de um povo santificado. Você repara claramente Daniel falando de uma profecia do fim dos tempos. Sabe de que Daniel é chamado pelos escatologistas, irmãos? Do Apocalipse do Velho Testamento. Fala comigo. Apocalipse, mais uma vez, para não esquecer, fala. Apocalipse do Velho Testamento. As profecias de Daniel foram mencionadas por Jesus e é praticamente a réplica do que acontecerá nos desfechos da grande tribulação e do final que antecede a vinda de Cristo, para que Jesus Cristo volte a arrebatar a sua igreja. Por isso é importante você ver Jesus mandando ler Daniel. Lembra que ele fala de um sacrifício contínuo que seria tirado e colocado uma abominação desoladora no lugar? O imperador Tito tirou, destruiu o templo, e desde que houve templo, sabe o que acontece? Quem é curioso na história, sabe o que acontece desde que o templo foi destruído? Parou-se o sacrifício diário, cumpriu-se o que disse o profeta Daniel há 3.000 anos atrás, e cumpriu o que disse Jesus há 2.000 anos atrás, no ano 70, com a invasão de Jerusalém. Esse microfone está aumentando sozinho, o que será? Jerusalém, parece que falou com eco assim, foi a bateria que está acabando, alguma coisa, irmão. Mas quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, Daniel está falando da... Deixa eu pegar o microfone, isso aqui é perigoso, ninguém vai entender. Vamos baixar que é o sinal do fim dos tempos, aí é perigoso. Estou brincando, irmãos, está bem melhor agora, hein? Microfone ruim aquele, irmão, o que é isso? Vamos ler. A palavra do Senhor então foi lida em Daniel, e Daniel falou também sobre o tempo do fim. Fala comigo assim: o tempo de Jerusalém e o tempo do fim. No sermão profético, capítulo 24 de Mateus, também está falando de um tempo de Jerusalém e um tempo do fim. Nós vamos continuar nesse texto que está aqui, ó. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui, meus irmãos, já houve muitos erros teológicos. Nós imaginávamos que isso seria um estatalar de dedo, Jesus veio e pronto. Mas a Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz que todo olho o verá. Jesus não vem fantasmagoricamente, Jesus não vem disfarçadamente, Jesus vem e todo olho verá. Nós vamos ler sobre isso aqui, ó. Eu passei a referência para a Adna. Então deixa eu abrir aqui para ver o que eu passei pela referência certinha. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. O assunto é polêmico, mas quem está entendendo, diga amém. Eu vou falar agora para você sobre a visibilidade do arrebatamento. Fala comigo assim: o arrebatamento será visível. Você já parou para pensar nisso? Como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Cadê o versículo que estava... aquele mesmo do Mateus, isso? Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, não está falando da brevidade, ó, está falando da notoriedade. Não vai ser preciso de ninguém noticiar que Jesus voltou, porque dos 4 cantos da terra ao mesmo tempo presenciarão esse fenômeno sobrenatural que será o arrebatamento. Vamos ver como que Jesus vem. Marcos 13, 26, agora sim, lá onde você estava, Marcos 13, 26, está escrito assim, eu vou acelerar um pouquinho, irmãos, senão não dá para explicar para você. Então o Filho do Homem será visto chegando nas nuvens com poder e grande... Lê comigo, 1, 2, 3, e... Então virão o Filho do Homem nas nuvens. Que jeito, irmão? Aquele virão ali, irmão, verão é o verbo ver mesmo. Todos os homens vão ver. Nós vamos para mais uma referência que está em Marcos 14, verso 62, Marcos 14, 62, que vai falar da visibilidade da vinda de Jesus, ó. E Jesus disse-lhes: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Vereis, fala comigo mais uma vez, vereis. Jesus não vem disfarçado, irmão. Jesus, ele veio como ovelha, ele veio como filho do carpinteiro, mas agora não, irmão. Agora ele virá na sua glória, e ele será visto nos 4 continentes, nos 4 confins da terra. Amém, meu irmão? João 3 e 2.
A prova é que Jesus será visto no arrebatamento. Vamos ler, João 3, verso 2. 1 João, né? 1 João 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Vira para o irmão que está perto de você e fala assim: dá uma olhadinha, sou bonito, né? Fala para ele, fala para ela. Sou bonito, né? Mas ainda não é manifesto o que eu vou ser. Ainda não manifestou. Eu vou ser muito mais bonito do que eu sou hoje. Fala para o seu irmão aí, vai. Não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, fala comigo assim, manifestar. Quando quem se manifestar, irmão? Jesus se manifestará. Jesus não vai vir oculto. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Fala comigo assim, veremos. Vamos ler mais agora. Vamos para Apocalipse, capítulo 6, verso 15 e 17. Para você entender que Jesus não vem, sumiu. O que aconteceu? Boiei. Não, Jesus não vem assim. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6, verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Está vendo, irmão, que Jesus vem, ele vai se manifestar em glória. Vamos ler o próximo aqui, por favor. Quão visível vai ser a sua vinda, hein, irmão? Vamos entender quão visível. Mateus 24, 27, é aquele que estava lá. Eu vou repetir para você, não precisa nem de voltar o Mateus aí, já vai direto para o Lucas 21, 34. Eu vou ler para você entender quão visível será a vinda. A Bíblia diz em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, vem a questão aqui é de se mostrar, irmão, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos ler agora para você entender como Jesus nos preveniu. Lucas 21, 34 ao 36. Olhai por vós, põe a mão no coração, fala assim, vou olhar por mim, fala. Jesus está avisando. Olhai por vós, para que não vos aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez, de todos os cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus não quer que venha de surpresa, irmão, improviso sobre você que ama Ele. O Senhor está recomendando, olhai por vós, para que não aconteça que como o vosso coração se carregue de glutonaria, embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia próximo, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar de pé diante do Filho do Homem. Quem quer estar de pé diante do Filho do Homem, irmão? Então vai ser um dia glorioso demais, vai ser um dia maravilhoso. A Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Irmão, você não está entendendo. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aí não vai dar tempo mais, sabe, de buscar. Você vai ver acontecer, você vai ver o maior espetáculo do universo na sua frente. E alguns vão estar simplesmente impedidos por causa de um pecadinho de estimação, por causa de uma vida glutona, dada aos prazeres dessa vida, mas a Bíblia diz que ele aparecerá no céu. Quem está entendendo, diga amém. Vamos falar aqui dessa surpresa. Para você entender que Jesus não quer te pegar de surpresa, abre aí, por favor, Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4. Tessalonicenses 5, 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como? Olha para mim, irmão, entenda porque o assunto é complexo. Jesus vem como um ladrão de noite, pastor. Está escrito, sim, mas ele não vem como um ladrão para você que serve a ele. Ele está avisando. Ele está avisando, e ele não quer te pegar de surpresa. A prova está no texto. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Quem aceitou a luz da vida chamado Jesus aí?
É por isso que você está sabendo, é por isso que você está conhecendo, é por isso que você está se preparando. Esse dia não pega salvo de surpresa. Aquele grande dia não vai ser surpresa para quem obedece a palavra de Deus. Você está me entendendo, irmão? Você vai ver Jesus em glória e não vai ser subitamente envergonhado. Ao contrário, o Senhor vai te exaltar. Vamos lá. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ele vem como um ladrão para quem não teme a Ele. Ele vem como um ladrão para quem não está esperando Ele. Amém, meus irmãos? Vamos estudar agora só a forma com que nós devemos. Romanos 13, verso 11 e 13. Isto digo, conhecendo o tempo. Fala comigo assim, o tempo. Você está conhecendo o tempo que você está vivendo, irmão? Surgiu mais uma praga terrível aí, e os homens estão cometendo todo tipo de torpeza, os sinais estão aí, esparramados para todo mundo ver que Jesus está pertinho de voltar, né, Camila? Mas vamos ler. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos. Dá uma cutucadinha no seu irmão, fala, você está com sono, irmão? Fala para ele assim, é hora de despertar do sono. Cochila não, irmão, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos ler lá atrás agora, eu vou te mostrar Jesus voltando sobre as nuvens. Eu já disse que Ele não volta de surpresa. Eu vou ler algumas referências para você cruzar as informações. Jesus não volta, eu disse aqui lá atrás, que Jesus não volta antes da manifestação do anticristo. Isso não é para perturbar você, é só para você entender o que está em cronologia com a Bíblia. No 6º selo de Apocalipse, é onde fala do arrebatamento. Até o 5º selo, Jesus não voltou, e eu vou ler algumas referências para você. Lá no comecinho, Adna, no primeiro que eu te mandei, está escrito em Mateus 24 e 29, é até bom que nós dá continuidade no Mateus, ó. Olha que curiosidade, irmão. Você lembra que eu disse que Jesus volta depois da tribulação? Deixa eu pontuar que tem gente nova que não ouviu isso, vai se perturbar, vou repetir. Grande tribulação não é demônio voando. Grande tribulação não é as taças da ira de Deus. Jesus não vem e nós estamos aqui na ira para depois Jesus vir, não. Antes dos castigos de Deus na terra, Vilma, Jesus busca o seu povo, mas Jesus não busca o seu povo antes da grande perseguição. Jesus não busca o seu povo antes da aparição do anticristo. Só para pontuar você aonde Jesus vem, e Jesus refrisa isso nesse versículo, ó. E logo depois da aflição daqueles dias, olha os sinais. Dá uma cutucada no seu irmão e fala para ele assim, olha os sinais. Pastor, onde estão esses sinais? Daniel fala desses sinais, Apocalipse fala os mesmos sinais, Jesus falou os mesmos sinais, os profetas falaram os mesmos sinais. Eu vou te provar eles aqui, ó, para você ter noção que haverá sim sinais da vinda de Jesus. Jesus não vem de supetão do nada. Talvez pode vir para mim, igual veio para a irmã Eide, mas ele não vem do supetão do nada, e principalmente para quem está servindo a ele. Vamos ler? Logo depois da aflição daqueles dias, o sol, fala mais alto, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Próxima referência. Ah não, deixa aí mesmo, não é próxima referência não. Olha a sequência, irmão. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Fala comigo assim, verão. Não é escondido não, irmão. Jesus virá num dia tão glorioso. Sabe aquele irmão que está suportando a cruz e tem gente zombando da cara dele? Aquele dia será de grande glória para quem foi humilhado por amor a Cristo. Aquele dia será de grande vitória para quem morreu como Paulo, perdendo a cabeça por amor de Cristo. Aquele dia será de gozo eterno para Estevão, que morreu apedrejado. Aquele dia será um dia de gozo para o profeta Isaías, que morreu cerrado pelo meio. Aquele dia será de gozo para os cristãos que estão morrendo lá no Irã, lá na China, sob pena de morte, só porque carrega a
Bíblia e diz que ama Jesus. Aquele dia será um dia suntuoso, glorioso e majestoso, e a Bíblia diz que todo olho verá, irmão, todo olho. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, fala comigo, todas as tribos. Não é só a vizinhança de Jerusalém, não, irmão. É todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande. Só para você entender que os sinais estão cruzados. Próxima referência, Adna, por favor. Apocalipse 6:12. Quer ver que a vinda de Jesus está no cronograma? Quem estava aqui no ensino dos selos, levanta a mão. Aqui é 6º selo, viu? Se não me falha a memória. Está no texto, ó. E havendo aberto o 6º selo, fala comigo, 6º selo. Quem lembra de eu falar que no 5º selo as almas ainda estavam debaixo do altar clamando justiça? É a prova que Jesus não voltou. Porque se Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Não há arrebatamento antes do 5º selo. Mas olha se os sinais são iguais ao que Jesus falou. Olha, Dines, será que é coincidência? Jesus falou em Mateus 24, e olha o que está em Apocalipse. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se em... Tem a ver, irmão, que Jesus falou do sol escurecerá logo depois da aflição daqueles dias? Será que tem a ver, irmão? Vocês estão entendendo a ligação? Próximo, verso 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Próximo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Próximo. E os reis da terra... Tem alguma ligação com o que Jesus falou? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e o servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Jesus vem, todo olho o verá. Hoje é fácil enganar. Hoje tem gente com discurso de pastor enganando. Hoje tem, na nossa época houve Hitlers que se apossou de microfones e emocionou nações para cometer os maiores tipos de torpeza. Hoje nós temos todo tipo de crime sendo cometido, pessoas brincando com a justiça, ricos, tribunos, homens importantes brincando com a população, deixando milhares morrer nas filas dos hospitais. Ei, Jesus está vindo aí, e esses homens vão ter que encarar Jesus assentado sobre o trono. Hoje é fácil enganar religiosos, enganar pastor, enganar tudo, mas um dia esses homens vão ter que ver a face do Senhor vindo sobre as nuvens com poder e glória, e eles vão gritar: cai sobre nós, esconde o nosso rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Dessa vez o Cordeiro vem, irmão, mas não vem para ser Cordeiro mais não, vem para ser um leão que vai julgar todos os que morreram em Cristo e sem Cristo. Está entendendo? Diga amém. Próxima referência, Adna. Nós lemos Apocalipse, Lucas 21, 25. Você viu que não é só Mateus 24? Outra versão, outro evangelho. Fomos para Apocalipse. E haverá... E eu estou sozinho. E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia entre as nações, perplexidade pelo bramido do mar e das suas ondas. Próximo. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Próximo. Então... Não, você está vendo a sequência ou é só eu, irmão? Que eu fico doido. Você está vendo a sequência de como Jesus aparece? Você está vendo a sequência de como Jesus volta? Preste atenção. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande... Fala glória mais forte. Com poder e grande... Todo olho verá, irmão. Cutuca o irmão que está perto de você e fala assim: não tem como fugir. O arrebatamento será
glorioso. Jesus virá com poder e grande glória. Próximo. E ele termina dizendo, olha para mim que eu estou terminando também, o tempo já era. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está... Quem está esperando Jesus aí? Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Dá um glória a Deus de novo, irmão. Próximo. Aqui, ó. Você lembra que eu falei que nas respostas de Jesus tinha um assunto tríplice? Ele estava falando de Israel e do fim dos tempos. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? O que é Israel para nós gentios hoje, pastor Marcos? Nós gentios temos Israel como um relógio de Deus. Preste atenção que isso é muito interessante. Israel é um relógio de Deus. E Jesus deu outro sinal. Ó. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Próximo. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que está perto o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ele falou algo aqui, irmão, muito interessante. Ele falou de uma figueira que brota. Israel caiu toda a sua glória no ano 70. Não houve mais culto. Não houve mais sacrifício contínuo de animais. Acabou-se o templo. No lugar do templo, hoje tem uma mesquita de adoração a Alá. Você sabia disso? Israel perdeu a sua identidade, sua terra, sua morada. Como a árvore cortada, deixou de ser estado. Mas em 47, se não me engano, 1947, se não me falha a cabeça, um brasileiro assentado numa cadeira da ONU, chamado Oswaldo Aranha, pelo voto dele, ele fez com que brotasse de novo o raminho de Israel. Israel passou a ser estado de novo, Diniz, depois de milhares e milhares de anos. Israel deixou de ser nação na invasão de Tito, passou a ser um povo perseguido e esparramado pela terra, judiado inclusive por Adolf Hitler. Só de falar o nome dele, o Facebook vai barrar meu nome. Você vê o tanto como é endemoniado. Vai barrar o vídeo, só de eu ter falado. Agora já era. Mas em 47, se não me falha a memória, o pezinho começou a brotar de novo. E Jesus faz a menção na parábola. Volta um atrás, Adna. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Quem está vendo Israel se levantar como uma nação forte aí? Israel tem a maior tecnologia do mundo. Como que um povo perseguido em 70 anos consegue chegar onde chegou? Como que um povo pisoteado, dilacerado, estraçalhado, arrebentado, ganha um voto nas Nações Unidas para voltar a ser Estado? Jerusalém não era deles, era compartilhado e ainda é compartilhado. A Terra Santa, Jerusalém bíblica, estava sob o poder de muçulmanos. O templo do Senhor, lá tem um templo a Alá hoje. De repente você vê alguns governos como Donald Trump dizer: eu vou transferir a embaixada de Israel para Jerusalém. E o brotinho vai nascendo de novo. Israel começa a surgir como um ramo novo, como um broto novo. Isso para nós é um sinal. Se você ouvir alguém falando que o templo será construído de novo, não creia muito não. Pode acontecer, mas a Bíblia não fala de um terceiro templo. A Bíblia falou de 2. Eles já vieram, já aconteceram. Mas tudo o que acontece com Israel é como um relógio para o arrebatamento. E Jesus está voltando, meus irmãos. Põe a mão no coração e fala: Jesus está voltando. Próximo, para mim terminar.
Outra referência. Pastor, mas isso aí que o senhor falou do sol escurecendo, o senhor falou de Apocalipse, o senhor falou dos profetas, o senhor falou de Mateus, o senhor falou de Marcos. Onde mais está isso na Bíblia, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o verso 20. Leia comigo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aonde você vê Jesus chegando? Disfarçado. Todo olho o verá. Todos nós o veremos. Amém, meus irmãos? Fica de pé para a gente terminar. Próxima referência, só para mim não passar batido. Lucas 21, 25, nós já lemos. Que os sinais precederão a volta do Senhor Jesus. Põe na última referência, nas 3 últimas referências que eu te passei, que fala de como nós devemos esperar Jesus, viu, meus irmãos? Coloca para mim aí como foi nos dias de Noé, por favor, que eu acho que eu não te mandei essa referência não. Só pesquisar pela frase, como foi nos dias de Noé. Deixa no título aí, peraí, enquanto você pesquisa, deixa o título aí. Esse dia um pastor amigo meu me mandou um texto de Tito. Ele falou assim, não, meu Deus é muito bom. Fala comigo, Deus é muito bom. Outro amigo me ligou e falou assim, eu não acredito que Jesus vai destruir a terra não. Deus é muito bom para fazer isso. Deus é bom demais para fazer isso. Vamos ler sobre a graça aqui, vamos. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Você é ser humano, dá um glória a Deus aí. Vamos ler mais? Ensinando-nos que... Peraí, irmão, ó, você lembra de eu falar que a graça não pode ser um mundão velho sem porteira? Você lembra de eu falar para você que a graça tem regras e leis? Tem mandamentos? Pastor, nem tudo mandamento que tem na Bíblia, irmão, é lei. Não, é mandamento da graça. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século de forma sóbria ou sem embriaguez, sóbria, justa e piamente. Vamos ler o versículo, volta atrás, Adna, para não ficar escondido nada aqui, para ninguém ser pego de surpresa no arrebatamento, confiando numa graça tobogã. A graça manda, a graça tem mandamento, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Que jeito que você tem que viver na graça, irmão? De maneira sóbria, justa, renunciando à impiedade, renunciando às concupiscências. Caso contrário, a graça não terá efeito sobre você. Mas quem está debaixo da graça, de maneira sóbria, renunciando às suas próprias vontades e concupiscências, renunciando a esse mundo, dá um glória a Deus aí, irmão. Você achou a passagem como foi nos dias de Noé? Pode projetar, por favor. Eu estou falando sobre o que, irmãos? Ajuda, irmão, 1, 2, 3 e arrebatamento. Então vamos saber como é que vai ser. Como foi nos dias de Noé. Jesus, viu? Não é profeta falando não, é Jesus. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do... Como que o povo estava vivendo, pastor? Próximo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Casava e depois casava de novo. Até o dia em que Noé entrou na arca. Próximo. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pastor, a quem se refere esse texto? O mundo que fala para você, o que você foi fazer na igreja hoje? Parece pombinho de igreja. Por que tanta invocação com igreja?
esses serão pegos de surpresa. Mas você que está amando a palavra de Deus, estará dentro dessa arca chamada salvação, para a glória de Deus. Põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Acabou-se o tempo. E eu falei tudo isso para vocês, é a sequência de 3/4. Então, para quem perdeu as 2 primeiras, provavelmente ficou um pouquinho perdido. Mas eu só estou falando de arrebatamento, irmãos, porque Deus mandou. Ele disse que está às portas. E eu, como um pastor, ele falou, tem que falar. Eu tinha tantos outros assuntos para falar aqui, mas Ele mandou. Põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, não quero ser pego de surpresa. Fala mais alto para Ele: Senhor Jesus, eu quero estar aguardando, eu quero estar esperando, eu quero estar preparado para aquele grande dia em que os céus se abrirão e todo olho verá o sinal do Filho do Homem. Diga mais alto: eu quero subir, Senhor. Diga para Ele: me ajuda, Espírito Santo. Aleluia. Se você compreendeu essa necessidade, dá um glória a Deus, aplaude Jesus. Aleluia. Não vou nem estender anúncio, irmão, porque eu já passei da hora. Mas você que entendeu um pouco, depois a gente vai fazer a próxima noite. Sim, a gente vai abrir para pergunta, porque hoje não dá. Se for abrir para pergunta, termina meia-noite. Mas no próximo, ou qualquer pergunta que você tiver, pode mandar no zap também. Hoje nós estamos no mundo da tecnologia, né? Tem um lanchinho para você ali atrás. Vira para quem está perto de você e fala: que bom que tu veio. Oi, prima, que bom que tu veio, viu, Ellen? Que coisa boa que você veio. Prima Raquel, que bom que você veio. Louvado seja Deus. Obrigado, Adna, pelo trabalho aí tão de grande valia. Equipe de louvor, obrigado a todos. Estende a sua mão assim, ó. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo eleito, não só hoje, mas para sempre. Que todos digam: Deus abençoe a todos. Obrigado.